Um dos maiores diretores da atualidade e o preferido de muita gente é Christopher Nolan, um diretor que consegue fazer seus filmes muitas vezes deixarem de ser apenas filmes e se tornam experiências únicas. Então hoje eu vou dar seguimento aqui à série de vídeos onde eu falo sobre os diretores, já lembrando a você que eu já falei do Tarantino, já falei do Denis Villeneuve e do Vince Gilligan, né? A playlist está aí no canal e vai estar aparecendo no card agora para você. Então agora para começar o vídeo é a vez de Christopher Nolan. Agora, antes de falar sobre os seus grandes sucessos, eu vou falar aqui do filme que foi o pontapé inicial do Nolan em Hollywood, que foi o filme Amnésia. Lançado em 2000, esse filme já mostrava exatamente o tipo de diretor que o Christopher Nolan seria, né? E desse jeito que o Nolan escolheu contar a história de trás para frente, obriga o espectador a montar a história junto com o protagonista, né? Essa característica de manipular a narrativa e principalmente o tempo iria se tornar uma marca do Nolan mais para frente. Alguns dos temas que o Nolan mais trabalha nas suas histórias são tempo, memória, culpa, sacrifício e destino. Esses são assuntos que aparecem em praticamente toda a sua filmografia e que durante muitos filmes dele você vê que esses temas são bem trabalhados. Enquanto muitos diretores usam esses temas apenas para deixar os filmes mais complexos e mais diferentes, o Nolan consegue transformar essas ideias em algo muito mais emocional, fazendo com que o público realmente sinta o peso de cada decisão do personagem. Eu acho que outra razão para que os filmes dele sejam tão marcantes é a própria entrega do diretor, né? Já que em vários momentos ele poderia simplesmente recorrer a efeitos digitais, que é algo bem comum hoje em dia, mas ele prefere fazer tudo da forma mais real possível, para que quem está assistindo sinta realmente seus filmes. Eu acho que com bons exemplos a gente tem aí o Hospital no filme do Batman, né? Que realmente foi explodido. E até um avião ele já derrubou para fazer o filme Tenet, né? Então a gente vê que ele realmente se dedica bastante às suas produções. Até quando ele fala de sonhos, viagens espaciais dos super-heróis, ele tenta fazer tudo parecer o mais real possível. E depois do sucesso que foi a Amnésia, Nolan ganhou a oportunidade de comandar um dos personagens mais importantes da cultura pop. Em 2005 chegou aos cinemas Batman Begins, o filme que mudou completamente a forma que o cinema via os super-heróis. É claro que nessa época a gente já tinha filmes bons, né, de super-heróis, mas a maioria dos filmes eram apenas entretenimento, né? Eu acho que o Nolan decidiu fazer diferente e aí que ele conseguiu guiar o que os filmes de super-heróis seriam mais pra frente, né? O Nolan decidiu fazer algo que eu acho que poucos diretores na época teriam coragem, que era mostrar o Batman mais sério, né? Ele quis construir primeiro o Bruce Wayne como uma pessoa real e quis dar a dimensão de como seria realmente se alguém quisesse vestir uma máscara e combater o crime. Batman Begins consegue responder exatamente essas perguntas e eu acho que responde de uma forma até muito boa, cara. Esse é um ótimo filme, mas na minha opinião foi em 2008 que o Nolan entregou aquilo que muitos consideram a primeira obra-prima, né? A primeira obra-prima da carreira do Christopher Nolan, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas é considerado até hoje por muita gente o melhor filme de super-herói já feito, e muito disso acontece por causa da sua versão do Coringa. E essa versão do Coringa é completamente caótica, né? Ele não quer dinheiro, não quer poder, nem dominar Gotham. A gente vê que o objetivo principal do Coringa nesse filme é provar como qualquer pessoa pode abandonar os seus princípios quando é colocado sob pressão. O Coringa nesse filme ele tá muito bem. É uma das grandes atuações da carreira do Heath Ledger, se não a melhor. E eu acho que é exatamente por isso que Batman Cavaleiro das Trevas funciona muito além do que um filme simples de herói, né? Ele é um filme que é praticamente um estudo sobre a moralidade e um filme que continua muito atual até hoje. Muito do que a gente vê do Coringa nesse filme, até do próprio Batman, é muito crédito do diretor Christopher Nolan, né? Na minha opinião, ele é um dos poucos diretores que conseguiu adaptar muito bem os dois personagens ao mesmo tempo na tela, né? Porque nós temos adaptações mais antigas, mas nada se compara a Batman Cavaleiro das Trevas, cara. É um filme quase perfeito de super-herói, eu diria, porque ele é um filme que consegue nos dar muito bem a dimensão do que é um vilão verdadeiro, né? You know, Depois de revolucionar os filmes de super-herói, Nolan decidiu fazer algo muito mais ambicioso, né? Ele decidiu tratar, como eu já disse, do tema sonho, né? E em 2010 foi lançado Inception, ou A Origem. Eu confesso que A Origem não é um dos filmes favoritos do Nolan, mas eu acho que é um dos filmes que ele mais se destaca, cara. É um filme muito diferente dos outros. É um filme que representa, ele consegue representar muito bem com os seus takes de câmera, com sua forma de filmar o filme, toda a história do filme, cara. Ele cria muitas camadas de sonho acontecendo ao mesmo tempo, consegue passar essa sensação muito bem pra gente. A ideia do filme até parece simples, né? Os personagens conseguem entrar no sonho das pessoas para roubar ou implantar informações, mas com uma passagem de tempo muito diferente, cara. E mais uma vez o tempo deixa de ser apenas uma medida do filme, né? E se torna parte da própria narrativa.
Mas por trás de toda essa complexidade do filme existe uma história muito humana, cara. Como eu já disse, o Christopher Nolan consegue tratar de temas humanos usando essas outras coisas de plano de fundo, né? E o personagem do Leonardo DiCaprio representa muito bem no filme o que o Nolan quer passar pra gente. O personagem do Leonardo DiCaprio nesse filme, cara, ele é uma representação muito boa do que o Nolan faz nesse filme, né? Ele usa ideias gigantescas, como são sonhos dentro de sonhos, para contar histórias extremamente emocionais. Como eu já falei, esse é um dos elementos muito assertivos dos filmes do Christopher Nolan. Nos filmes do Nolan, se você perceber, raramente o tempo é linear, né? E o tempo não é uma coisa simples, ele transforma o tempo quase como uma força de narrativa ou até mesmo um personagem. Eu acho que um grande exemplo disso é Interestelar. Lançado no ano de 2014, Interestelar é considerado por muitos e por mim também, que eu acho que é o ápice da carreira do Nolan. E eu acho que ele é um filme que ele consegue juntar tudo que ele mais faz bem nos seus filmes. E é difícil encontrar alguém que não tenha gostado desse filme ou até assistido, né? Já que ele é um dos filmes mais populares que nós temos aí. A princípio, ele é um filme que parece apenas mais uma história sobre viagem espacial, mas como eu já disse, Christopher Nolan usa temas simples à toa. No começo do filme, você pode até achar que esse filme fala só sobre viagem espacial, cara, e é algo que eu também pensava antes de entender o filme. Mas conforme a trama vai avançando, você percebe que Interestelar nunca foi sobre o espaço. É um filme que fala muito sobre família, sobre passagem do tempo, escolhas e sacrifício. Algo que até o próprio Nolan vinha passando na sua vida, né? Já que ele se distanciou da sua filha e perdeu várias etapas de crescimento por estar fazendo seus projetos. E aí que você percebe uma das grandes genialidades do Christopher Nolan em seus roteiros, né? Porque por trás dos conceitos científicos extremamente complexos, Nolan conta algo muito simples, né? A relação entre um pai e filha. Talvez seja por isso que esse filme se emociona tanta gente, se conecta com tantas pessoas, né? Porque por trás daquela grandiosidade existe apenas uma história que foi feita para reforçar algo que deveria ser muito mais simples e algo que aconteceu com ele, né? Agora eu vou pular um pouquinho no tempo para falar do ano 2023, né, que foi o ano de lançamento do seu filme que ajudou a consolidar o nome dele como um dos grandes diretores da atualidade, né, que foi Oppenheimer. É bom sempre lembrar que nesse meio tempo, né, eu vou citar os filmes que o Nolan lançou, que foi Dunkirk, lançado em 2017, e Tenet, lançado em 2020, que também são bons filmes, mas eu acho que vale a pena dar mais destaque ao Oppenheimer porque foi um grande sucesso. Oppenheimer foi lançado no ano de 2023 e ao invés de trazer apenas uma biografia do criador da bomba atômica, é claro que Nolan ia fazer uma coisa tão simples, né? Nolan constrói uma história muito maior sobre culpa, responsabilidade e as consequências da escolha dos seres humanos e principalmente do Robert Oppenheimer. E mesmo sendo um filme baseado em diálogos, um filme de mais de 3 horas, né? É um filme que consegue prender bastante a atenção do público do começo ao fim, cara. Um filme que prendeu bastante minha atenção. É um filme que às vezes é um pouco confuso porque são muitos nomes citados, mas é um ótimo filme. Isso mostra mais uma vez que o Nolan não precisa de ação o tempo todo, nem esses climas de tensão para criar um ótimo filme. Esse filme foi um filme que foi bastante premiado, cara. Não é à toa, porque ele é um filmaço. Para mim, um dos grandes filmes da carreira de Christopher Nolan. É um filme que venceu o Oscar de 2024 e nós também tivemos os atores desse filme sendo bastante premiados, né? Como é o caso do personagem principal, que é interpretado pelo Cillian Murphy, que venceu o Oscar de melhor ator e também rendeu a volta do Robert Downey Jr. a filmes mais comuns, né? Que ele venceu o prêmio de coadjuvante, cara, com total merecimento. O personagem dele no filme é um ótimo personagem. Na verdade, o personagem dos dois, mas eu acho que o personagem coadjuvante do Robert Downey Jr. se destaca bastante desse filme. Agora falando do seu mais novo projeto, né, que é a Odisseia, eu não espero nada menos do que um filmaço, cara. Pra mim, isso não vai ser o filme do ano, porque nós temos aí grandes lançamentos, como o filme dos Vingadores e o encerramento da trilogia Duna. Mas depois de dirigir tantos filmes aí na sua carreira, o Nolan vai pro seu projeto mais caro agora, né? O projeto mais desafiador, já que ele vai ter que fazer muitas adaptações para esse filme, para essa história. Mas algo em comum entre esse filme e seus outros filmes, né? É que o tempo na Odisseia também é um tema muito tratado, né? Já que o Odisseu passa 10 anos tentando voltar para casa após a Guerra de Troia. Então vamos esperar para ver o resultado desse filme, cara. Eu acho que o Nolan vai conseguir adaptar muito bem, porque ele tem um elenco muito bom nas suas mãos para trabalhar e fora que ele é um grande diretor, né? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse meu vídeo, dessa minha análise do Christopher Nolan, que é um dos meus diretores favoritos, cara. Que esse vídeo foi quase como um resumo da sua carreira, né? E a preparação até pro seu novo lançamento.
E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, conferir a playlist que vai estar aí na tela sobre os diretores. E você pode também ir lá no meu canal conferir outros vídeos que eu já postei aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.